Olá, eu sou Flaviana Benjamin, eu sou uma artista e pesquisadora brasileira e eu vou trazer aqui algumas pistas, né, da minha pesquisa de doutorado, que são poéticas autocanibais no território da América Latina, e eu vou trazer aqui algumas exemplificações, né, desse percurso que eu estou desenvolvendo ao longo dessa pesquisa. Bom, eu trago a princípio uma frase da Ileana Diegues Caballero, que ela vai dizer: como tem dito, se existe um lugar no mundo onde a arte teatral e a sua prática tem no dia a dia uma função política, social e cultural relevante, esse lugar é a América Latina. Ela vai trazer aí todo um escopo das manifestações artísticas na América Latina, desses cruzamentos que ela põe como características relevantes da América Latina. Então, com isso, eu vou trazer aqui o autocanibalismo, que é o mote da minha pesquisa, que se apresenta como forte exemplificação de vestígios de barbárie ocorrida em todo o território latino-americano durante anos de fragilidade de direitos, exploração e violação. Detona paradigmas no meio do choque e fuga do simbólico. Para tanto, apresenta-se duas ações artísticas para melhor compreensão dos vestígios autocanibais nesse território e os efeitos destas expressões. Os espetáculos performativos do encenador argentino Emílio Garcia Eibe, é o Matadeiro, realizado em diversos anos, e a performance Autocanibalismo de 2001, da artista guatemalteca Regina José Galindo, que justapõe a ideia de ação autocanibal como experiência de choque no espectador. Bom, inicialmente vamos falar aqui do encenador argentino, Emílio Garcia Eibe. Ele é fundador do El Periférico de Objetos, e ele traz aí na sua composição artística espetáculos performativos, em que ele traz conceitos do obsceno, ou seja, o que está fora da cena, a instabilidade, crise, memória. Nesse sentido, eu vou acrescentar aqui sobre as questões da memória, que são muito utilizadas por artistas da Argentina, justamente porque entende-se no território, né, de Buenos Aires e de toda a Argentina, que existe aí um processo de apagamento da memória do povo argentino, provocado pelo período ditatorial, em que, pelo fato de que existia uma forte pressão, né, em frente à população, a maioria das pessoas optaram por apagar esse processo de forte influência, né, ditatorial na população. Teve esse processo de apagamento, né, no povo argentino. Então, a memória é uma característica muito revisitada nos artistas da Argentina. Tem também outra característica na composição do Emílio Garcia Eibe, que é a violência, o extraordinário, o que se desloca da ordem. Aqui eu vou trazer uma pequena entrevista do artista, que vai poder trazer aqui algumas pistas também de como ele atua durante os seus processos criacionais. Hay una serie de neurosis y de obsesiones y de fantasmas que son los mismos en todas mis puestas. Todos. El problema de la muerte, el problema de la violencia, son dos temas que van a estar presentes, y la imbecilidad, ¿no? La propia imbecilidad del hombre. Estos son elementos que van a estar, digamos, neuróticamente presentes en todos mis montajes, y del formato que tenga, sea una instalación, una obra de teatro con texto o una performance. Pero yo creo que un artista tiene por lo general una, dos o tres, como mucho, obsesiones en su vida, y va a repetir lo mismo, que está anclada en lo que Rilke decía, digamos, que es la infancia del hombre es la patria, la verdadera patria del hombre es la infancia, y uno seguramente tuvo dos o tres momentos en su infancia de los cuales no se va a poder desprender en toda su vida, y los quiere o sublimar, o repetir, o desterrar y neuróticamente trabajar. Por lo menos los artistas, esto es lo bueno de ser artista, es que hace un psicoanálisis lúdico, práctico, que está bueno, entonces yo voy a repetir obsesiones, es decir, lo que cambian son los formatos, los envases, pero no es banal decir envase. Si antes decíamos que la forma era el contenido, ese cambio de envase cada vez es un nuevo descubrimiento. Y al mismo tiempo yo he tenido, creo, la ventaja
de no adscribirme a una sola línea, como trabajo una performatividad expandida, trabajo con teatro, pero también trabajo con performance, trabajo con instalación, trabajo con artes visuales, trabajo con intervenciones urbanas, trabajo con ópera, y eso permite que el género también sea una nueva contaminación. Y en esa contaminación está el cambio, está la sorpresa, está lo novedoso. De pronto te encuentras con un cuerpo que solo puede cantar y ya no puede hablar. Y entonces, como eso es un determinante que te fuerza el cambio. El tema es como, bueno, cómo trabajar con pericia frente a esas novedades, ¿no? Efecto Couleston. Bom, aqui, trazendo esse processo de contaminação da obra do Emílio Garcia Eibe, a gente tem aí uma representação de A Matadeiro, que é um projeto do artista que teve aí vários desdobramentos no ano de 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, e essa ação que eu vou exemplificar é do ano de 2007, em que ele faz uma referência à atuação do Boys em 1965, que traz um coelho, né, na historiografia da performance. E nesse sentido, já em outro contexto, em outra época, em 2007, ele vai fazer o matadouro que surge como uma ferida, né, no caso da composição do Emílio Garcia Eibe, como um rompimento de um evento que se auto-intitula como performance amistosa. Aqui a proposta histórica da série torna-se arte corporal, e o performer, com a ajuda de uma enfermeira, sangra o braço por 6 minutos e 40 segundos, enquanto lia um texto de Walt Whitman, segurando um coelho morto, alusivo à atuação de Boys de 1965. Aqui tem uma imagem da ação de 2007 que ele fez, então aí tem a referência das duas profissionais de saúde que vão aí retirar, né, o sangue da veia do Emílio. Ele está mascarado, e aqui, né, durante a leitura do texto, ele levanta aqui o coelho, né, que é um animal que está morto em cena, enquanto tem aí o sangramento das suas próprias veias. Então, existe aqui uma composição artística, né, da performance, que ele vai quebrar aí a relação do simbólico e também a relação da ficção, e vai atuar aí com elementos reais que são utilizados no nosso cotidiano para a atuação na performance, ou seja, existe uma quebra da ficção. Aliás, ele não atua nessa composição com a estética da ficção. Aqui uma outra exemplificação também que vai fazer relação a essa não ficção, né, a performance direta, que é a Autocanibalismo de 2001 da Regina José Galindo, da Guatemala, em que toda a sua trajetória, ela vai trabalhar com a autoviolência, a radicalização do corpo, a dor como processo desconstrutivo, o choque no espectador e os elementos como sangue, urina e navalha, que são postos durante a performance como uma utilização, muitas vezes, no próprio corpo da artista. Então, o Emiliano, que vai atuar aí nessas diversas contaminações de linguagem, diferente disso, Galindo vai trabalhar aí com a performance, né? Ela vai fazer uso aí da fotografia, do vídeo, mas ela em nenhum momento trabalha com a realização cênica teatral. Ela trabalha com a performance. Aqui tem um pequeno vídeo da trajetória da artista, né, da radicalização que ela faz, e que vai dar aí uma pincelada de como ela atua nos seus processos artísticos. Regina José Galindo es una artista visual y poeta guatemalteca que utiliza su cuerpo como herramienta para denunciar, desde la performance, situaciones de violencia e injusticias relacionadas a discriminaciones de género ocurridas en su país. En su obra, la artista somete su cuerpo a situaciones extremas e invita a terceras personas a dialogar con ella, poniéndolos en una situación de poder, perdiendo así el control de su cuerpo inmóvil sobre la acción. A través de su performance, Galindo busca ser el reflejo de la realidad social que se vive en Guatemala, ejerciendo el dolor individual como metáfora del dolor colectivo. Para la artista, el arte no logra cambios en una sociedad tan lastimada, tan dolida, tan enferma, pero al menos enfrenta, habla de lo que no se quiere hablar, ayuda a enfrentar los miedos. Quédate en casa. Regina... Bom, aqui a gente tem uma referência à performance, uma foto da Bela De Vico, que é uma foto da performance Autocanibalismo, em que ela vai devorar aí as próprias unhas, né? Essa também é uma outra imagem aqui dela na ação, né?
uma foto da Bela de Vico, e ela devorando aí as unhas. Então, aí tem também um indício das composições da artista como uma autoviolência, né, processos de autoviolência para suscitar composições artísticas em que o espectador, ele é posto não de uma maneira passiva, mas muitas vezes como um atuante, né, ele vai atuar como uma figura de poder, seja para provocar um distanciamento através do rechaço, porque as obras geralmente têm essa composição da violência muito explícita, ou seja, justamente para rechaçar no sentido de uma ação direta, como em outras obras que a artista executou. Então, existe aí uma relação, tanto na obra do Emílio Garcia Eibe, como de Regina Rosé Galindo, com uma estética que a teórica francesa Josette Ferral vai determinar, vai propor como a estética do choque. Pode-se entender, né, que tanto Regina como Eibe propõem aí uma aproximação de uma estética do choque, quando eles rompem com o espectador a forma passiva ou até contemplativa das artes, né? Eles propõem justamente um pacto do rechaço, né? E para complementar, a Josette Ferral vai colocar que talvez a razão de ver ser violento seja confrontar-nos com o que é insuportável de nós, mesmo pagando o preço do nojo total de si e o sentimento de impotência. Então, o que a gente pode pensar aí é que esses artistas, eles trazem de alguma forma, no seu percurso criacional, uma relação direta com a historiografia de seu país, né, em que vai trazer aí à tona a relação de violência, seja através de processos coloniais, ou seja também dos processos ditatoriais, que ainda, de alguma forma, emergem, né, vestígios em toda a população. Então, nesse sentido, posso pensar que existem umas pistas para se pensar o autocanibalismo também como um vestígio dessas composições, né, artísticas que são revisitadas ou que visitam a história de seus países para criar ações que vão provocar no espectador uma estética de choque. Então, acho que são pistas que eu deixo, né, do percurso que eu estou trazendo na pesquisa e que ainda estão em processo de desenvolvimento.